certo? E isso é reflexo do patriarcado. E toda essa história que a gente está lendo aqui é reflexo da religião, entende? O livro é Porque Não Sou Cristão, não é à toa, né? Aqui, né? Mas se viaja sem ela ou vive numa populosa comunidade urbana, o problema é proporcionalmente mais difícil. O que mais contribui a seguir para a monogamia é a superstição. Aqueles que verdadeiramente acreditam que o pecado conduz o castigo eterno o evitam, como é de se esperar. O terceiro suporte da virtude é a opinião pública, onde, como nas sociedades rurais, tudo que é um homem, aí sim, sempre o homem, faz a conhecida de seus vizinhos, tem ele poderosos motivos para evitar tudo aquilo que o consenso geral condena. Mas todas essas causas de conduta correta são, hoje, muito menos poderosas do que em outros tempos. Menos pessoas vivem isoladas, e nas grandes cidades ninguém sabe o que o seu vizinho faz. Não é causar estranheza, pois que tanto os homens como as mulheres sejam menos monógamos do que eram antes do advento do industrialismo moderno. Pode-se dizer, claro, que o fato de um número crescente de pessoas deixar de observar a lei moral não é razão para que modifiquemos nossos padrões de conduta. Aqueles que pecam, dizem-nos às vezes, deveriam saber reconhecer que pecam. Há um código moral, e um código moral não deixa de ser bom devido ao fato de ser difícil a gente viver de acordo com seus preceitos. Isso é muito discurso religioso. Mas aí, eu acho assim, que hoje realmente existe um debate sobre não monogamia, sobre amor livre, sobre poliamor, sobre o amor é livre. Existe um debate, mas esse debate ainda é permeado pela ideia de patriarcado. Então, é uma ideia que vai transferir a posse da monogamia para a não monogamia, quando a ideia da não monogamia é a liberdade, é o fim da posse, entende? É outra ideia de se relacionar. Mas o que a gente vê hoje é só uma transferência de termo baseado também no patriarcado, onde o homem tem o benefício, entende? Já que o pecado não vai fazer com que ele freie a sua moral, e já que a moralidade baseada na religião, não é? Ela não prende mais como prendia, porque é aquela ideia e aquela história. A religião não torna ninguém bom, entende? Você precisa ter, para além da moralidade religiosa, uma ética. Então, isso é uma coisa que você constrói durante sua existência, não é uma coisa que vai aprender na igreja, não. Não é mesmo. Pode-se dizer, claro, que o fato de um número crescente de pessoas deixar de observar a lei moral não é razão para que modifiquemos nossos padrões de conduta. Aqueles que pecam, dizem-nos às vezes, deveriam saber reconhecer que pecam. E um código moral não deixa de ser bom devido ao fato de ser difícil de a gente viver de acordo com seus preceitos. Mas eu responderia que a questão de saber se um código moral é bom ou mal corresponde a saber se ele contribui ou não para a felicidade humana. Interessante. É uma boa balança. Porém, né, que felicidade é essa? E que humanidade é essa? Muitos adultos ainda acreditam no mundo do seu coração, em tudo o que aprenderam na escola, e sentem-se infelizes quando suas vidas não estão de acordo com as máximas que eles ensinaram na escola dominical. Até hoje, muitos adultos são frustrados por conta dessas máximas aí. Então, eu volto, né? A religião, a doutrina, o dogma, e a ignorância e o medo na qual ela é baseada e pautada, nos deixou intelectualmente
deficientes, como espécie, eu falo, como humanidade, entende? Então, a gente tem um retrocessozinho aí que precisa ser colocado em pauta para poder avançar. Discussões de por que existe fascismo, não deveria mais, deveria ser tão, deveria ser assim, ó, nossa, deveria ser óbvio, entende? Mas não é, porque ainda existe. Não, aí eu vou fazer esse recorte da religião, eu sei que existe o Estado, eu sei que existem outras coisas que vão influenciar para a extrema-direita ascender novamente, mas a religião é a mãe disso tudo. Então, a gente tem que entender esse processo junto com o sistema capitalista. Não é a quem, não. Não é uma discussão, não é uma discussão anexa, não é uma discussão que é menor dentro desse cenário. Porque, assim, a religião, o protestantismo, hoje, ele tem influência política. Ele sempre teve influência política, mas hoje ele tem. Hoje, né? Porque a gente está vivendo hoje, então, hoje ele ainda continua tendo essa influência. E hoje ele tem a influência também na construção de uma praxe de governo, seja qual for esse governo. Não estou falando de governos, então, entende? Isso tudo vai chegar no nosso corpo, vai chegar no nosso desejo. Por quê? Porque a extrema-direita sempre vai colocar, né, o corpo como algo, o corpo que difere principalmente como algo a ser combatido, algo a ser repelido. Você tem um padrão a seguir, você tem uma norma para postular, né? Então, ser diferente disso não é legal. Então, você vai ser perseguido, né? Vai existir toda uma necropolítica para apagar, né? Para dar sumiço a corpos que diferem. E isso tem a ver com a nossa sexualidade, né? O desejo. Então, o capitalismo, ele domina o desejo, mas a religião, ela vai educar esse desejo. Entende? Vamos continuar. O mal disso não consiste apenas em introduzir-se uma separação entre personalidade racional consciente e personalidade infantil inconsciente. O mal reside também no fato de que as partes válidas da moralidade convencional ficam desacreditadas juntamente com as partes nulas, vindo-se a pensar que, se o adultério é perdoável, também são a preguiça, a desonestidade e a maldade. Este perigo é inseparável de um sistema que ensina aos jovens, em bloco, numerosas crenças que eles quase seguramente deixarão de lado ao tornar-se adultos. Porém, vai estar no inconsciente, plantado lá. Entende? O cidadão de bem está lá, com tudo isso plantado lá, por mais que ele deixe isso de lado na vida